O governo do estado divulga os dados sobre a vacinação em crianças em Santa Catarina. E eles são os mais baixos dos últimos tempos. E você vai ver também. Salário mínimo deve ultrapassar R$ 1.300 no próximo ano. Polícia Federal decide reforçar a segurança de candidatos à presidência nesta eleição. Tribunal Superior Eleitoral anuncia que pesquisadores vão testar o nível de segurança das novas urnas eletrônicas. Levantamento feito a partir de anúncios de vendas mostrou que carro usado está mais valorizado no Brasil. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje segunda-feira, 18 de julho de 2022. O tempo tá bom em toda Santa Catarina, mas vem mudança por aí. O salário mínimo deve ultrapassar o valor de R$ 1.300 no ano que vem. A projeção é feita com base da expectativa da inflação para 2023, feita pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia reduziu de 8,1% para 7,4% a expectativa de alta do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O indicador é responsável por medir a inflação das famílias mais pobres e serve como base para o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias. Caso o avanço se confirme, o valor do salário mínimo pago aos trabalhadores brasileiros subirá dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.301,81, um aumento de R$ 89,81. Na estimativa anterior, o salário mínimo saltaria para R$ 1.310,17, um aumento de R$ 98,17. O valor é maior que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, aprovada pelo Congresso Nacional na última terça-feira. Pela proposta, o salário mínimo de 2023 será de R$ 1.294. As estimativas de que a inflação será menor em 2022 são justificadas pela redução das alíquotas do ICMS sobre a gasolina e a energia elétrica. Mas esse alívio só deve ser sentido no bolso das famílias até o final de 2022. A Polícia Federal decidiu reforçar a segurança dos candidatos à presidência nas eleições deste ano. O esquema deve contar também com a participação das polícias civis e militares dos estados. A Polícia Federal decidiu acionar as forças estaduais para reforçar os cuidados com a segurança de presidenciáveis na eleição. A direção do órgão orientou suas 27 superintendências regionais a fazerem contato com as secretarias de segurança nos estados para mobilizar o reforço. A PF é diretamente responsável pela proteção dos candidatos à presidência, com exceção do presidente Jair Bolsonaro, que fica sob os cuidados do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. No comunicado, a direção da Polícia Federal ressalta o acirramento dos ânimos entre os correligionários. O documento foi elaborado no final de junho, ou seja, antes do assassinato de Marcelo de Arruda em Foz do Iguaçu. No dia 9 de julho, o militante petista foi morto por um apoiador de Bolsonaro durante a festa de seu aniversário de 50 anos em um clube na cidade. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou que pesquisadores da USP vão testar o nível de segurança das mais recentes urnas eletrônicas adquiridas pela Justiça Eleitoral. A medida veio logo após as declarações do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que pediu amostras das novas urnas eletrônicas para passarem por teste público de segurança para garantir a transparência nas eleições deste ano. A avaliação dos novos modelos deve ocorrer até o próximo mês. Segundo o TSE, os pesquisadores tentarão quebrar o sigilo e alterar a destinação de votos, além de simular possíveis formas de ataque aos programas e equipamentos que compõem o sistema eleitoral. Ainda de acordo com a Corte, a ação será semelhante ao último teste público de segurança do sistema eletrônico de votação, que foi realizado na versão anterior dos equipamentos.
O TSE informou que a testagem de amostras dos novos modelos foi uma das sugestões feitas por órgãos e entidades que integram a Comissão de Transparência das Eleições, entre elas as Forças Armadas. Na quinta-feira, ao participar de uma audiência pública realizada pela Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, disse que submeter amostras das novas urnas eletrônicas ao teste público de segurança é uma das 3 iniciativas que as Forças Armadas consideram essenciais para reduzir a pressão e a discussão técnica e política em torno da segurança do sistema eleitoral. De acordo com o TSE, mais de 70% das sugestões apresentadas ao órgão foram acolhidas e serão colocadas em prática já nas eleições deste ano. A seguir, preocupação aumenta com a falta de alguns medicamentos no país. Um levantamento feito a partir de anúncios de vendas revelaram a valorização do carro usado no Brasil. Em média, o valor aumentou até 28%. Depois de mais de um ano de produção de carros limitada por falta de peças, quem comprou o carro 0 km há 12 meses está pedindo até 28% a mais do que o valor pago na aquisição. A pesquisa faz uma comparação dos preços cobrados no primeiro semestre deste ano contra o valor médio dos mesmos modelos na condição de 0 km nos 6 primeiros meses de 2021. A distorção, que permite lucro na venda de carros, se deve à falta de modelos novos no mercado. Como os preços dos carros zero também não pararam de subir em meio ao contexto de oferta restrita, os donos de automóveis usados perceberam uma valorização incomum de seus veículos. Porém, para os próximos semestres, a tendência apontada por analistas de mercado é de estabilização. Isso porque, depois do recorde no ano passado, o setor de carros seminovos mostrou um recuo de 20% nas transações de compra e venda no primeiro semestre deste ano. Com a acomodação no ritmo de vendas no mês passado, os estoques de cerca de 145 mil veículos 0 km estão no maior volume dos últimos 2 anos, apesar de todas as dificuldades de produção nas montadoras. As cidades com mais de 100 mil eleitores estão preparadas para receber o voto em trânsito. Os municípios devem habilitar os locais de votação. Os municípios devem habilitar os locais de votação convencionais ou específicos para permitir que o eleitor possa solicitar o voto em trânsito. Com isso, o cidadão pode indicar o local fora de seu domicílio eleitoral onde pretende votar. O voto em trânsito é permitido somente para eleitores que estão com o título regularizado. Quem estiver fora de seu estado pode votar somente para presidente da República. Já o eleitor que está em outra cidade no mesmo estado pode votar para todos os cargos em disputa. Essa modalidade não vale para urnas eletrônicas instaladas no exterior, mas o eleitor brasileiro que mora fora do país e estiver no Brasil no período das eleições pode solicitar o voto em trânsito. O prazo para o eleitor solicitar o voto em trânsito começa na segunda-feira e vai até o dia 18 de agosto. O primeiro turno vai ser realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um eventual segundo turno para a disputa presidencial e aos governos estaduais deve acontecer no dia 30 de outubro. O Brasil está entre os países que mais aumentaram os valores dos preços dos combustíveis no último ano. Com base no levantamento, o Brasil ficou na 15ª posição entre os países em que o combustível mais subiu.
De acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no país a alta foi de cerca de 9,7% no primeiro semestre do ano. O que ocasionou a alta foram os inúmeros reajustes realizados pela Petrobras e o aumento no preço da commodity causado pela guerra no leste europeu. O Panamá foi o país onde a gasolina mais encareceu, com um aumento de 65% no preço ao longo dos primeiros 6 meses do ano. Logo em seguida vem Porto Rico, Costa Rica e os Estados Unidos, que tiveram uma elevação no custo do combustível superior a 40%. Com relação ao preço absoluto da gasolina, a do Brasil está entre as 7 mais altas das Américas. Em média, cada brasileiro tem pago R$ 7,52 por litro. A Bolívia e a Colômbia são os países que apresentaram menor nível do combustível. Medicamentos para infecções e dores musculares são os que mais estão em falta no país. A lista inclui remédios para o tratamento de sintomas leves ou doenças crônicas. As maiores ausências relatadas são de medicamentos como amoxicilina e dipirona, que combatem infecções ou dores musculares. A ausência deste grupo de remédios foi relatada por 55% das gestões municipais. Há casos de indisponibilidade total e de dosagens específicas. Quase metade dos municípios que participaram da pesquisa apontaram que a falta dos produtos ocorre entre os períodos de 30 a 90 dias. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, esse dado indica que o problema de desabastecimento não é algo pontual, muito pelo contrário, tornou-se crônico. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que trabalha para manter a rede de saúde abastecida com todos os medicamentos ofertados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Também afirma que todas as medidas foram adotadas para contornar o problema, como uma resolução que libera critérios de estabelecimento ou de ajuste de preços para medicamentos com risco de desabastecimento, além da inserção de fármacos na lista de produto com redução de imposto de importação sobre insumos. O índice de produção industrial desacelerou em junho. A falta e o alto custo das matérias-primas estão entre os principais problemas do setor. O índice de produção industrial mostrou sinais de queda do setor no mês passado. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o indicador desacelerou a 50 pontos em junho. Em maio, o índice estava em 53,6 pontos, sinalizando melhora na produção em comparação com abril, quando era de 46,5 pontos. O indicador varia de 0 a 100 pontos, com uma linha de corte de 50 pontos. Valores acima indicam crescimento e abaixo, queda. Apesar do resultado indicar estabilidade em junho, apresenta queda em relação à sondagem anterior. A CNI afirmou que a baixa aconteceu em razão da falta de matérias-primas e dos altos custos, que são sentidos desde o início da pandemia. Entre outros problemas relatados pelos empresários estão as taxas de juros elevadas. Segundo a pesquisa, os membros do setor registraram maior insatisfação com o lucro operacional e maior dificuldade em obter crédito. Por outro lado, na visão dos empresários, houve um leve aumento da satisfação com a situação financeira. E vamos agora conferir a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 12 graus, chegando aos 22. Chuvoso no período da manhã e também pode ter chuva no período da noite. Quarta-feira, o dia amanhece com 13 graus, chegando aos 23. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Quinta-feira, o dia amanhece com 13 graus, chegando aos 25. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Sexta-feira, o dia amanhece com 14 graus, chegando aos 26. Sol com algumas nuvens no período da manhã. Não há previsão de chuva. A seguir, governo do estado alerta para baixa cobertura vacinal de crianças.
O governo catarinense segue preocupado com a baixa procura por vacinas contra a gripe e Covid, principalmente do público infantil. Segundo os dados da Secretaria do Estado da Saúde, a baixa adesão da imunização infantil contra doenças respiratórias é muito grande. No caso da vacina contra a influenza, a cobertura do público infantil de 6 meses a menores de 5 anos está em 51,5%, com 225.570 crianças vacinadas, enquanto a meta é de mais de 438 mil. Em 2021, por exemplo, a cobertura vacinal contra a gripe ficou em 75%, ou seja, 3 em cada 4 crianças foram vacinadas no ano passado, contra apenas 2 em cada 4 deste ano. Outro dado preocupante é o número de crianças que ainda não retornaram para fazer a segunda dose. As crianças que estão sendo vacinadas contra a influenza pela primeira vez neste ano devem agendar a segunda dose para 30 dias após a primeira dose. Das 46 mil crianças que receberam uma dose, pouco mais de 20 mil retornaram para fazer a segunda, ou seja, além de mais de 212 mil crianças de 6 meses a 5 anos que não se vacinaram contra a influenza este ano, 26 mil delas deveriam receber 2 doses, só receberam uma e não estão completamente protegidas contra as formas graves da gripe. Até o último dia 5 de julho, foram confirmados 47 casos de crianças de 0 a 4 anos hospitalizadas por síndrome respiratória aguda grave pelo vírus da influenza em Santa Catarina, sendo que uma evoluiu para óbito. Em relação à Covid-19, 48,5% do público-alvo infantil, isto é, 311.978 crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina, mas apenas 191.177 delas retornaram para a segunda dose, ou seja, 7 em cada 10 crianças estão com o esquema vacinal incompleto no estado. E Criciúma vai voltar a fazer uma campanha no final de semana nos 3 parques para conseguir imunizar mais crianças. Amanhã a gente vai ampliar essa informação aqui no Informe Região. E o time da Montanha, o Caravaggio, já garantiu uma das vagas entre os 4 melhores da Série B do Catarinense. Agora busca o acesso. O Caravaggio Futebol Clube garantiu a vaga para as quartas de finais da Série B do Campeonato Catarinense. Na tarde deste domingo, o Azulão da Montanha empatou com o Atlético Catarinense em 0-0 e chegou aos 11 pontos na competição, garantindo uma das vagas ao lado de Metropolitano e Criciúma. A última vaga ainda está em disputa. O técnico Serraninho falou sobre o empate e a fase atual do time. A ideia foi essa mesmo, administrar, até porque esse um ponto a gente entendia que já estaria classificado pelo resultado do jogo do Inter e do Metropolitano. E deu tudo certo, né? A gente conseguiu limpar os cartões que a gente planejou também, então deu tudo certo. A gente toma esse tipo de conduta porque a gente entende que tem um grupo que é capaz, né, de dar conta do recado. A gente confia plenamente no grupo que a gente tem. E a gente planejou isso, a gente precisa também chegar nessa reta final do mata-mata também com os atletas com bastante minutagem, com rodagem, com ritmo de jogo. Isso faz parte também do campeonato, da competição. E os atletas que vão entrar, eu tenho certeza que vão dar conta do recado. A gente tem dado segurança para eles, confiança, e eu acho que a gente vai para uma última partida atingindo todos os objetivos, dando rodagem para o pessoal que tem pouca minutagem aí e dando confiança, acima de tudo, para essa reta final aí. Na última rodada, no dia 31 de julho, o Caravaggio recebe o Internacional de Lages no Estádio da Montanha. E o técnico já enalteceu o poder do elenco e a força do grupo. Isso é importante, né? Isso nos reporta lá atrás, quando a gente começa um projeto dessa magnitude, na escolha dos atletas, das peças, das figuras que vão defender as cores do Caravaggio. E isso só nos leva a pensar assim, que a gente fez as escolhas certas, né? Os atletas que têm entrado têm dado conta do recado e a gente fica muito feliz, porque isso também é trabalho, né? Isso é fruto do trabalho de uma equipe que está por trás da gente aí, o Alfredo, o Maico Ermo, enfim, isso aí é fruto de um trabalho que a gente já está construindo lá atrás, né? Que a gente começou a construir lá atrás. Já o Criciúma vai jogar contra o Blumenau pela 7ª rodada da Série B do estadual. O duelo será disputado na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite no estádio Heriberto Wilson. O Tigre está em 4º lugar com 11 pontos em 6 jogos. Já o Blumenau ocupa a 7ª posição com 8 pontos ganhos e também com 6 jogos disputados.
No Sala de Entrevistas desta terça-feira, vamos saber um pouco mais sobre a Associação Empresarial de Sara-Assi, seus desafios e os passos tecnológicos que vem dando para atrair ainda mais empresários e desenvolver mais potências no município de Sara. A Associação Empresarial de Sara-Assi vive uma fase de redescoberta e movimento constante para as novas tecnologias, sem esquecer dos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. A empresária e presidente da Assi, Tatiane Pavei, participa do Sala de Entrevistas desta semana, falando um pouco mais sobre essa vida de empresário e associado. A associação ela representa a indústria, o comércio e o serviço. Então são as forças, da cidade, as forças empresariais da cidade. E ali acontecem muitos eventos. Nesses eventos sempre gera muita conversa, muito network. A gente tem uma fala assim que os negócios acontecem onde as pessoas se esbarram, Então é meio que uma provocação que a gente faz, Quando as pessoas perguntam sobre por que ter essa dedicação ao voluntariado associativista, E é por isso, é porque a gente sabe que a nossa voz lá dentro fica mais forte, Quando a gente tem uma demanda, que é uma demanda do meio empresarial. Então, tudo fica muito mais relevante quando a gente está junto. E aí o objetivo da associação, dentre muitos, é representatividade, dentro das pautas que fazem sentido para a associação ou para aquela diretoria, do que está sendo alinhado. Tem as soluções, que são alguns produtos que as associações têm para ofertar para as empresas. E tem essa parte que eu acho muito gostosa também, que é da capacitação, Eu sempre brinco que as pessoas muitas vezes saem técnicas das suas faculdades, das universidades, mas ninguém sai empresário. Como todo empresário, a situação do mercado de trabalho está cada vez mais competitiva, em busca de talentos. E a Assi tem como objetivo ajudar nessa busca. Tem essa competitividade hoje, Eu sempre falo e quando eu me aproximei do associativismo e comecei a entender um pouco melhor como era a nossa realidade no estado, a gente entende assim por que Santa Catarina é um povo muito aguerrido, muito trabalhador e que busca essas capacitações e ele vai se aperfeiçoando e vai melhorando. E aí a gente fala sobre isso assim, sobre ter a mão de obra, reter, ou também como é que tu te torna atrativo, para essa mão de obra. Então, assim, isso é um desafio grande e é para todos os segmentos, sabe? Não existe assim, hoje, a gente estando ali na associação e recebendo esses associados, esses empresários, é meio que para todos. E quando a gente se junta também, os presidentes das associações se juntam e a gente conversa muito sobre isso. Então, é muito comum a gente fazer dentro das cidades um programa chamado, ali em Sara a gente chama de Assi Indica. Tu vê, a gente faz no comecinho do ano para puxar os currículos. Que é o feirão de empregos. Exato, é o feirão de empregos. A gente chama de Assi Indica porque junto com o feirão a gente fez mini talks assim, de conversas para quem estivesse indo entregar currículo, tivesse a oportunidade de ter uma mini capacitação ou ficar ali escutando o que estava acontecendo. E aí foi muito interessante, porque teve momentos em que os RHs estavam ali e eles começaram a trocar ideia, para mim tá assim, para ti tá assado. Então, assim, é uma coisa latente mesmo, Não só na região, mas no estado como um todo, Mais sobre a Associação Empresarial de Sara e suas novidades, você acompanha no Sala de Entrevistas, nesta terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você, siga a gente para esses conteúdos e outros mais nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E para vídeos e informações da nossa programação, siga também no YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite e até amanhã.